Bom, mais uma aulinha aqui então. Vou criar mais um relatório agora. Dessa vez eu vou chamar de pedidos 1. Eu vou usar como alvo a tabela de pedidos. Então eu vou clicar aqui no banco de dados. Vou colocar aqui o usuário e a senha que eu quero utilizar. Vou conectar. Aí eu vou aqui na consulta do SQL aqui, ó, e vou procurar uma tabela que se refere a esse item de pedidos. Vou localizar aqui, pedidos 1. Aqui já vai vir alguns dados, então vamos lá. Aqui eu vou selecionar o número, vou selecionar a emissão, vou selecionar o cliente, nome do cliente, vou selecionar o total. Esses 4 dados tá bom. Eu vou fazer um filtro. Esse filtro vai ser legal. Seria um filtro por data. Então eu vou pedir aqui o filtro por emissão. Vou apertar o raiozinho aqui. Como é um campo date, ó, eu vou usar um sinal de maior ou igual e vai ser uma data inicial. Então eu vou clicar aqui nesse combo box, ó, já tem uma função de data aqui prontinha para a gente usar. Então eu vou colocar esse filtro aqui, ó, esse último aqui que já está pronto, mostrando como que faria uma data de nascimento. Lembrando, para não apagar nada que não deva, deixa tudo do jeito que está. Só vou mudar aqui o nascimento para colocar aqui emissão. Underline, vou colocar inicial emissão. Inicial, underline, emissão. Talvez assim fica bonitinho. E vou falar assim, vou colocar um end aqui para continuar essa expressão. Vou dar salvar. Então ele já está construindo SQL aqui para mim, ó. Então ele está pegando inicial e emissão, vai fazer um filtro. Eu fiz um end, vou clicar novamente na emissão. E vou colocar agora menor ou igual. Vou chegar aqui no final e escolher de novo esse mesmo filtro de data. E vou seguir o mesmo conceito. Vou colocar assim, final, underline, emissão. Seria emissão inicial e final. Salvar. Aqui está limitando a coluna, as linhas em 40, vou deixar 0 para não ter limite. Nota que ele já está construindo SQL, está ficando grandão. E eu vou pegar aqui ordem de emissão, para listar em ordem de emissão. Talvez se eu queira, dentro dessa ordem de emissão, fazer mais um filtro, mais uma ordem, depois eu clico aqui, ordem também de número. Então primeiro ele alinha por emissão e daquela emissão ele alinha pelos números, que seriam os números crescentes dos pedidos. Então eu consigo também colocar mais ordem. Ó. Vai sendo imperativa a primeira, vírgula a segunda e assim vai embora. Então eu vou salvar. Vou pegar aqui a grade de visualização. Você vai ver que ele vai pedir já a emissão inicial e final. Só que ficou feio, ó. Ficou o final primeiro, o inicial, porque o F vem antes do I. Então eu vou corrigir isso, vou cancelar. Vou clicar aqui na emissão inicial, vou dar 2 cliques. Vamos mudar isso aqui, vou colocar um underline inicial emissão. Vou salvar, vou dar 2 cliques no segundo, vou colocar 2 underline final emissão. Salvar. Vou vir aqui na grade, ó. Agora sim ele vai obedecer uma numeração, então ele vai inverter o campo. Então emissão inicial 2/1/2016, final 2/1/2016. Deixa eu ver se eu tenho dados nessa data. Não tenho nada, me retornou nada. Vou tentar então 2/1/2015 a 2/1/2015. Pedir nesse intervalo de datas. Poxa, que legal. Em 2/1/2015 eu tenho um pouquinho de dados. Então nota que ele está em ordem de emissão e depois a segunda ordem é de número. Então o número está correndo também. Então, sei lá, eu já peguei aqui as vendas que teve nesse período.
Mas eu vou colocar outro flagzinho também aqui que é importante. Tem o flag de lançado. Vou pegar tudo que lançado for sim, porque se ele tiver não, é um pedido estornado que não é válido. Vou dar o raiozinho. Então no caso aqui, lançado vai ser igual. Aí aqui nesse recheio aqui, como é um campo caractere, eu coloco igual assim. Ele é caractere, tem uma posição só. Isso é da lógica do sistema, tá? Então, igual assim, lançado sim. E para não dar defeito aqui na SQL, eu vou clicar aqui nessa segunda linha e vou continuar com o end. Porque caso contrário ele vai dar defeito, porque ele vai tentar parar na segunda instrução. E tem agora uma terceira que é do lançado. Vou salvar. Então vou pedir a grade novamente. Não vai mudar em nada quase os nossos dados, mas internamente essa opção do lançado ele vai fazer mais um filtro. Então a nossa lista continua igual aqui, mas tem essa opçãozinha. Bom, feito isso, agora eu quero gerar um relatório, que a gente já fez até vários exemplos, que vai mostrar esses dados e dar um total no final. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou desenhista, vou dar o período novamente, para ele desenhar, vou confirmar, vou dar um tamanho para o nosso relatório da fonte, com 9. Opa, tivemos um pequeno problema aqui de memória, isso acontece. Vou tentar salvar aqui, não sei se eu salvei. Se eu não salvei, talvez eu vou perder esse SQL que eu fiz. Não tem problema, a gente está acostumado com o Windows, né? Ele dá um pane e tal, perde e volta. Não tem problema. Fechar. O sistema deu um crash, não tem problema. Voltando aqui. Clicar novamente aqui no gerador de relatório. Vou abrir, ver se eu acho ainda esse pedido zoom aqui que eu estava fazendo. Vou conectar. Vou na consulta SQL. Aparentemente ele salvou. Tá aqui. Vou voltar novamente aqui no desenhista. Então lembrando que é sempre bom apertar o botãozinho salvar, porque dá um probleminha. Você tem que tomar cuidado, né? Prosseguir. Agora ele foi. Bom, beleza. Então ele jogou o relatório aqui, a gente já está acostumado. A gente sabe que pode trocar tudo isso aqui. Mas vamos melhorar então esse relatório. Eu vou clicar aqui no Report Container, vou dar 2 cliques. Vou aqui no Header Line, a gente está bem acostumado com isso. E vou arrumar o nome dessas coluninhas aqui, que eu gosto de deixar bonitinho. Então, vou colocar o número aqui com letrinha maiúscula. Vou colocar aqui a emissão com a primeira letrinha maiúscula, que eu gosto de deixar legal. Em vez de nome C aqui, que é o nome do campo, eu vou apagar e falar que é o cliente, para ficar bonitinho. No total, vou colocar também um total com a letrinha maiúscula. Vou dar um OK. Pronto, deixei mais bonitinho aqui. Tá? O resto eu não vou mexer em nada aqui. Se eu quiser vir aqui em cima, dar 2 cliques e mudar, em vez de título 3, eu dou 2 cliques e apago tudo. Coloco, entre aspas, relatório de pedidos, para ficar bonitinho. Abre e fecha aspas. Ok? Se eu quiser colocar aquelas opções do filtro lá para saber a data que eu estou pedindo, posso usar até esse campinho aqui de baixo. Eu dou 2 cliques, clico aqui e apago esse título 4, que não tem nada a ver, e posso pegar aqui, ó, título inicial, dou 2 cliques, olha lá, já vai vir a data inicial. E final, ó, você pode ver que ele faz uma soma. Quando a soma é de caractere, é uma concatenação. Então, para ficar bonitinho isso aqui, ó, não ficar essa bagunça que está aqui embaixo, eu posso deixar visualmente para o usuário. Poderia ser também o período. Abro aspas, escrevo período, mais. Olha lá, ele já concatenou uma data. Onde está esse maisinho aqui, ó? Posso continuar com outro mais. Posso colocar até. Aqui eu poderia colocar período D.
Olha como fica bonitinho, o período de a data inicial até a data final. Então, ó, uma concatenação de caracteres. Isso aqui já é mais ou menos uma programaçãozinha. Então, você já está fazendo um programinha dentro do desenhista do relatório para mostrar esses dados. Ó. Então, vale a pena. Depois dar uma fuçadinha para ficar mais bonitinho. Vou dar OK. OK. Olha lá, então ele vai mostrar o período inicial e final e gerar esse relatório. Vou salvar. Vou fechar. Vou vir aqui no preview. Ó. Vou colocar a data, 2/1/15, 3/1/15. Vou aumentar um pouquinho a data. Confirmar. Preview. E vou dar um zoom. Olha que interessante. Olha lá, relatório de pedidos. Ó. Então ele pega todos os pedidos, ok? E listou nesse período que a gente colocou até aqui na tela. E agora a gente pode também fazer aquela sominha, né? Somar aqui o final para saber o quanto deu de venda. Então para fazer isso não é difícil, volta aqui no desenhista. Coloco de novo o pedido, o período. Vou confirmar novamente. Aí eu tenho que vir aqui ó, na aba de projeto, venho na variáveis de soma. Nota que ele já vem uma variável de soma, que já é padrão, que eu já mando pronto, não mexo nela. Vou dar o botãozinho de criar uma nova variável. Vou chamar de total geral. Vou dar OK. Vou dar 2 cliques em cima aqui do total geral e vou colocar arroba. E já de cara ele vai me dar o que eu posso somar. Então eu não quero somar o número, eu quero somar o total. Então eu clico em total. Então OK. OK. Ele já guardou na memória esse número. Aí eu quero jogar ele dentro aqui do Report Container. Deixa eu voltar para a aba Start, dar um zoom. Colocar ele aqui embaixo. Então eu vou dar 2 cliques. Aí eu vou na aba que chama Footer Line, que é o final. No Footer Line eu clico. Quando eu clico ele me pergunta se eu quero importar de alguém. Uma coisa que eu aprendi que é muito legal é para não perder tempo em determinar as colunas que eu quero localizar onde que vai cair cada coisa, eu posso importar aqui do Data Line. Então eu clico aqui no Data Line, estou OK. Ele importa. Você vai ver que ele vai repetir uma linha. Ó. Só que dessa vez essa linha está no Footer Line. Aí eu clico 2 vezes aqui em cima, caio no Footer Line e eu venho aqui onde está essa variável de total. Não vai ser essa variável que eu vou querer listar. Eu dou 2 cliques, apago ela, coloco arroba e procuro a variável de soma que eu criei, total geral. Dou 2 cliques aqui, ó. Então nesse Footer Line ele vai listar o total geral. Vou dar OK. Esse restinho de coisinha aqui que ele criou, o que vai acontecer? Eu vou precisar eliminar. Mas eu precisaria preservar os tamanhos, ó, os width, que é a largura de cada campo, para eu não perder e ficar errado o relatório, as posições. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó, nessa primeira campo aqui, número, dou 2 cliques. Em vez de número, não vai ser mais número. Eu vou apagar. Eu vou escrever aqui, total geral dos pedidos. Fechou aspas. Mesmo fechando aspas, ele vai me dar uma reclamação aqui, porque ele está falando que eu estava num campo que era numérico antigamente, e estou querendo escrever um caractere. Eu vou aceitar essa reclamação, dizendo OK, e vou vir aqui nas propriedades desse objeto aqui, ó. Na parte de format, igual formatar uma célula do Excel, vou clicar aqui e vou falar que ele não é mais número, vou falar que ele não tem formato. Aí eu vou dar OK, OK. Ele não vai reclamar mais para mim, ó, ele escreveu aqui total geral dos pedidos. Nessa segunda linha e terceira linha, eu vou querer eliminar, né, nessas colunas, porque eu não quero que lista isso. Só que eu quero pegar o tamanho dessas 2 colunas e jogar aqui no total geral dos pedidos para ampliar, para que ele siga esse alinhamento e não estrague aqui o total geral. Tá? Eu posso fazer assim, eu poderia pegar o mouse e esticar. Tá? Eu prefiro fazer dessa forma. Então eu clico aqui 2 vezes, eu vou nessa segunda
linha aqui, ó. E eu posso ver, por exemplo, o tamanho que ele tem. 23.14. Eu poderia ver aqui nessa aba, aqui no widget, que é 25.45, eu poderia somar mais 23.14. Aí eu só coloquei mais 23.14. E viria aqui nesse cara aqui e daria um X. Elimino. Vou dar um OK. Então olha o que acontece. Essa coluna aqui ela já recebeu o tamanho dessas duas colunas. Ficou maior. Eu eliminei aquele, não mexeu na formatação. Uma outra coisa que eu poderia fazer seria simplesmente clicar na coluna que eu não quero. E em vez de somar o widget aqui, eu clico duas vezes aqui e apago o conteúdo. Eu abro e fecho aspas, coloco um campo em branco, vou dar OK. Continua valendo ela com o tamanho que ela tem, mas não vai listar nada. Daria na mesma. Então, você pode escolher, puxar com o mouse, somar a largura, fazer do jeito que você quer. Outra coisa legal que a gente tem que lembrar é clicando aqui no Footerline, clicar aqui em cima do linha 1 e pedir essa opção aqui, Apparent Condition, Last Page Only, para aparecer só na última linha. Ok? Na última folha. Sendo assim, ele só vai aparecer na última folha total. Aqui você nota também que essa célula está alinhada à direita. Eu posso clicar aqui no comecinho, ó. Ele vai abrir aqui as opções, eu posso alinhar para a esquerda. Também é coisa estética, tá? Outra coisinha que a gente pode fazer é clicar aqui duas vezes, marcar tudo, ó, clico no Shift no primeiro, Shift no último, posso rolar as propriedades, ó, e aqui na propriedade de fonte, poderia colocar negrito itálico, uma corzinha, não sei, ficar vermelhinho, ó. Olha lá, então, o que aconteceu? Dessa forma aqui eu formatei o relatório, dizendo que eu vou colocar a soma só no final do arquivo. Vou dar salvar, beleza? Fechei. E vou no preview do relatório, dia 2/1/2015 a 3/1/2015, confirmar, vou dar o start. Olha lá, então ele selecionou todos os pedidos, ok? Nesse período de 2015 e me deu um total geral no final. Olha que bacana, certo? Então, ficou muito legal esse relatório. Vamos parar por aqui e depois na próxima aula aqui eu vou pegar esse relatório e vou ensinar como agrupar por data, para a gente fazer um grupo aqui e desmembrar um total por cada data. Então eu vou salvar, até a próxima.